Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a fotossíntese, o processo de obtenção de energia das plantas, que é de fundamental importância para nós. Antes de mais nada, né, vamos relembrar que a gente ainda está combatendo o Covid-19, né? Ainda estamos na pandemia, então a gente tem que ficar ligado aos sintomas mais comuns, né? Como nós sabemos, é bem semelhante a uma gripe, então os sintomas também podem ser confundidos com os sintomas da gripe comum, né? Tais como tosse, a coriza, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, a febre, diarreia. E devemos sempre estar nos prevenindo para evitarmos nos contagiarmos e contagiarmos os nossos entes queridos. E como é que nós nos prevenimos? Sempre usando máscara, sempre lavando bem as mãos com sabão ou com álcool gel, mantendo o distanciamento social, desinfectando os nossos possíveis objetos que possam contaminar, passar a contaminação e também sair o mínimo possível de casa. Nós vimos no capítulo anterior, nas aulas anteriores, que os seres vivos, eles passam por um ciclo natural, um ciclo de vida. Eles nascem, se desenvolvem, né, chegam na fase adulta, se reproduzem e depois morrem. E esse é o ciclo natural da vida. Eles também, né, eles retiram a energia necessária dos alimentos. Os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, né, eles também têm a sua capacidade. Os que produzem, eles retiram essa energia através do processo de fotossíntese, que é justamente o tema desta aula. Eles têm a capacidade de se reproduzirem, eles dependem do ambiente em que vivem. Lembram dos fatores não vivos, tais como temperatura, pressão, a, o clima, a vegetação, a altitude, a maritimidade. Todos esses são fatores não vivos que influenciam no desenvolvimento, no equilíbrio das interações dos seres vivos. E, consequentemente, eles se relacionam através do ambiente e também entre si. Os ambientes em diferentes regiões têm fatores semelhantes. A absorção de energia pelos seres vivos ocorre através da cadeia alimentar. Lembra daquele equilíbrio que a gente viu na aula passada, que a menor interferência em um dos níveis na verdade, iria quebrar todo o equilíbrio ecológico e provavelmente mataria todos os seres vivos que estivessem nessa cadeia alimentar. E essa cadeia, ela se divide em produtores, consumidores e decompositores, onde os produtores são o que nós chamamos de base da cadeia alimentar, né? São os que produzem o alimento, e são chamados de produtores porque eles não se alimentam de outros animais, eles vão servir de alimento para os consumidores. E os decompositores são os que vão decompor e retirar os nutrientes e energia dos consumidores que estiverem em decomposição, né? Estiverem morrendo. E lembrando que nesse ciclo existe esse equilíbrio na dependência dos seres vivos. A respiração é o processo do organismo de todos os seres que cria a energia necessária à vida. Todas essas interações que nós vimos nas aulas passadas, elas são fundamentalmente dependentes de nós, né, de todos os seres vivos, conseguirem obter energia necessária para continuar com essas relações, né? Já que os seres vivos sem energia eles não sobreviveriam. E essa energia ela é criada através do processo que nós chamamos de respiração. O processo de respiração ele ocorre com o consumo de oxigênio e glicose. Vocês vão ver mais a fundo, talvez no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estiverem estudando biologia, vocês vão ver mais sobre isso. Na parte de citologia, na parte de bioquímica também, vocês vão ver mais profundamente isso. Vocês também vão ver mais aprofundado isso aqui, que são as reações que geram energia, os processos de respiração. Aqui em cima, nós temos uma equação. Nós temos duas equações, a vermelhinha, aqui pelo quadrinho vermelho, e a de baixo pelo quadrinho verde. Vamos lá para a primeira. A primeira nós temos aqui uma fórmula, esses numerozinhos é o que nós chamamos de fórmula
molecular, né? Esse C6H12O6 é o que nós conhecemos por glicose, o açúcar que a planta utiliza. Então, o que é que está escrito aqui? Glicose, que é esse C6H12O6, mais O2, que é oxigênio. Aí tem uma setinha aqui, e depois da setinha tem mais duas moléculas, CO2 e H2O. CO2 é gás carbônico e H2O é água. E entre eles tem uma seta. O que é que significa isso? Que essas duas moléculas que estão antes da seta se juntaram, né, se combinaram, se misturaram e elas reagiram entre si para formar essas duas outras moléculas aqui, gás carbônico e H2O, que é água. E essa seta representa justamente isso. A seta, ela sai das duas primeiras moléculas, a glicose e o oxigênio, e chega no CO2 e no H2O, no gás carbônico e na água. Ou seja, a glicose e o oxigênio estão se misturando e deram origem a gás carbônico e água. Esse feijãozinho aqui que vocês estão vendo, ó, marronzinho, né, ele é a mitocôndria, a organela citoplasmática. Lembram que eu falei nas aulas passadas? Organela porque é um órgão que está dentro da célula, e citoplasmática porque está dentro do citoplasma, né, aquele líquidozinho da célula. E ela é o que gera energia, o que faz justamente isso. Ela gera energia para as células. Todas as nossas células têm essa organelazinha, esse feijãozinho aí, chamado de mitocôndria. Porque sem ele, nós não conseguiríamos gerar energia. Esse é o processo chamado de respiração, respiração celular. Então, o processo de respiração, né, é esse em que nós juntamos glicose com oxigênio e liberamos gás carbônico e água. Vocês com certeza já ouviram falar que quando a gente respira, né, quando a gente inspira, a gente puxa o ar, a gente puxa oxigênio, e quando a gente expira, né, solta o ar, a gente solta gás carbônico. É isso que está acontecendo quando a gente puxa o ar e depois libera, né? O oxigênio vai se combinar com a glicose, vai para a nossa célula poder respirar, e isso vai gerar energia e também vai liberar o gás carbônico e a água. Mas aí vocês podem se perguntar, sim, mas de onde é que vem o oxigênio para a gente respirar? E de onde é que vem esse negócio aqui, né, que é a glicose? Já que nós precisamos, para gerar energia, nós precisamos de glicose e de oxigênio, de onde é que vem, né, esse oxigênio? O oxigênio, como vocês já sabem, né, vocês já ouviram falar, ele vem das plantas, né, da respiração das plantas. E a respiração das plantas é justamente o tema dessa aula, fotossíntese. A fotossíntese, que é a respiração das plantas, ela ocorre dessa forma. As plantas, elas absorvem gás carbônico e elas também filtram a água com suas raízes, e essas duas moléculas vão reagir formando a glicose e o oxigênio. Elas liberam oxigênio. A gente inspira oxigênio, libera seu gás carbônico, elas inspiram gás carbônico e liberam oxigênio. Mas isso, ó, quando está de dia, né, com a luz solar, porque para ocorrer a fotossíntese é necessária a luz solar. Vamos ver melhor aqui nesses slides, ó. A luz do sol, ela carrega energia, né, como nós já sabemos, e as plantas, né, através das folhas utilizam essa energia para formar a glicose, né, juntamente com o gás carbônico e a água. Elas vão fazer esse processo, essa reação, para gerar a glicose e gerar o oxigênio. Ó, vocês veem aqui que ela puxa a água com suas raízes, utiliza a energia da luz do sol e também utiliza o gás carbônico, né? O gás carbônico ela filtra com a folhinha dela, e juntando isso ela faz essa reação e produz o oxigênio e também produz a glicose. É assim que as plantas respiram, né? É assim que elas se alimentam, elas produzem o seu próprio alimento. E, como é dito,
esse processo ele depende da luz solar. Mas aí vocês podem se perguntar, tá certo, precisa de luz solar para que ela faça esse processo. Mas e aí, quando não tem luz solar? Quando não tem luz solar, aí ela vai começar a fazer o contrário. Aí ela vai começar a fazer a respiração celular comum, né, que nós também fazemos. Vai utilizar oxigênio e vai soltar, liberar o gás carbônico, né, o CO2. Assim que nós respiramos e à noite ela também vai respirar assim. Também vai produzir energia dessa forma, já que não tem a luz solar. Então, de dia, ela produz o alimento, né, gera energia a partir do alimento, e à noite ela consome esse alimento na respiração comum. Mas e aí, de onde é que vem a água e o gás carbônico? Se nós olharmos nas folhas das plantas, se nós dessemos um zoom, que é o que tem aqui nessa imagenzinha, nós poderíamos ver essas estruturas aqui, ó, como se fossem uns olhinhos, que nós chamamos de estômato. Esses órgãozinhos, né, os estômatos, eles ficam abrindo e fechando justamente para filtrar, para pegar a água e o gás carbônico, né, para eles absorverem o gás carbônico e a água através dessas aberturas que a gente chama de estômatos. E assim, eles conseguem filtrar através das folhas, eles pegam a água e o gás carbônico, a, eles também, as plantas também pegam, filtram com a sua raiz a água e de dia eles vão fazer esse processo que é a fotossíntese, a forma que eles têm de gerar energia. Vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio que existem duas formas de respiração. Nós fazemos e também os outros seres vivos também fazem essas duas formas. Inclusive, é uma das formas em que a gente consegue produzir vinho, a gente consegue produzir cerveja, pão, né? No caso do fermento. A forma com que a gente utiliza, a forma com que nós respiramos mais comumente é chamar aqui, a partir do oxigênio, como vocês viram aqui, ela é chamada de respiração aeróbica. Mas também tem uma respiração, né, que é uma forma de gerar energia. Gravem isso. O que é respiração? O que é que acontece quando nós respiramos e por que é tão importante respirarmos? Sem respirarmos, nós morremos. Porque a respiração nada mais é do que um processo de geração de energia para as nossas células. Quando nós respiramos, nós geramos energia para nossas células. Então, com o oxigênio, nós chamamos de respiração aeróbica ou aeróbia, é a mesma coisa. E com a nossa respiração sem oxigênio, nós chamamos de respiração anaeróbia, que é chamada de fermentação. Fermentação, sim, fermentação. Esse processo de fermentação, essa forma de respiração, de geração de energia, é o processo no qual nós fazemos o vinho, nós fazemos cerveja, fazemos pão, fermentação, né? Lembra fermento? Pois é, vocês vão ver também essas, essas particularidades no ensino médio, vocês vão revisitar esse conteúdo. E a fotossíntese ela é extremamente importante para nós, né? Porque nós todos, ou a grande maioria dos seres vivos, eles precisam de oxigênio para respirar. Porque é a forma com que gera energia de uma forma mais rápida, forma mais energia. Como eu havia dito, nós também conseguimos gerar energia sem oxigênio, mas dada a imensa complexidade do nosso corpo, né, a nossa máquina é extremamente complexa, nós precisamos de muita energia e fazendo a respiração anaeróbica, né, que não tem oxigênio, nosso corpo não conseguiria se manter funcionando normalmente, porque a energia gerada seria muito pequena para o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro consome muita energia, que é o principal órgão do nosso corpo, né? E então é extremamente importante a fotossíntese
Eu disse a maioria dos seres vivos porque existem, né, como eu já havia dito para vocês, existem seres vivos é, que não, que sobrevivem no vácuo, onde não há oxigênio, né? Eu tinha falado para vocês dos tardígrados e algumas bactérias também, as arqueias. Então é extremamente importante para a maioria dos seres vivos, porque a maioria deles precisa de oxigênio para sobreviver. Ah, como havia dito, os organismos que estão, né, outra importância, né, também uma importância a mais da fotossíntese é que os seres fotossintetizantes, né, ou seja, as plantas os que fazem fotossíntese, eles estão sempre na base da cadeia alimentar, né, como eles são os produtores. Então, sem esse processo, né, dificilmente nós teríamos toda essa complexidade que nós temos, né, dificilmente seríamos animais tão especializados sem esse processo de fotossíntese, sem os produtores. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.